Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, estamos de volta na reta final aqui desse estudo maravilhoso que tem rendido muitos frutos para cada um de nós, eu tenho certeza. Dando continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, e nós fomos agraciados aqui com o capítulo 178. Ainda faltam mais 3 capítulos, contando com esse, para o término do nosso estudo, e a gente completa essa obra com muito carinho, com muita dedicação para todos nós, né? Chama-se A Porta Divina. A porta é um símbolo, né? A porta presente em nossas vidas, né? O significado dela fala por si só, né? A porta, ela representa uma escolha na vida de cada um de nós, né? Quando a gente decide adentrar uma porta, a gente deixa para trás outras tantas, né? E durante a nossa vida inteira, né, de experiência na carne, no espírito também, né, a gente nos é apresentada várias portas, né, para cada um de nós, para todos nós. E muitas destas portas, né, oferecem acesso fácil, né? Aí você entra nela e aí nessa porta fácil, e aí você tem uma dificuldade imensa de sair. Por outro lado, tem a tal da porta estreita, que é mais difícil entrar, que é mais complicado, mas em todo caso, uma vez entrando nessa porta, escolhendo essa porta, né, a gente ganha uma liberdade. E as nossas experiências por ela são com menos tempo adquirindo, né? Nós adquirimos essa experiência muito mais rápido. Muitas dessas portas oferecem o acesso mais rápido, né? A tal da porta larga, mas aí, em compensação é muito mais difícil sair, né? As pessoas, a gente, quando escolhe essa porta, e a gente decide sair e conseguimos, claro, é a base de muito suor, muita dedicação, de muita luta, de muito choro, né, de muita tristeza, mágoas vão ficando para trás, né, ao passo de que se a gente escolher a porta estreita, que a gente vai ter dificuldade sim para entrar, né, mas uma vez decidido, investindo, né, nessa porta, a gente consegue ter liberdade para sair dela ao momento que a gente quiser, né? A gente tem acesso livre, né? A porta libertadora, a porta de Jesus é a porta estreita. Essa porta, ela vai trazer um crescimento para o nosso espírito, né? Um crescimento como pessoa muito maior. São bem mais difíceis de entrar, sim, já falei, mas ela nos dá abertura para diversas possibilidades, maiores experiências, mais sabedoria, mais felicidade. Tem a passagem, né, quem já nunca ouviu falar dessa porta estreita e da porta larga, a larga é onde todos querem entrar, mas será que conseguem sair? Pois é. Como seria essa porta larga? É a porta do prazer desesperado, é a porta larga do poder a todo custo, é a porta larga da fortuna conquistada através da miséria dos outros. Na verdade, existem várias chaves que abrem essas portas. E aí nós precisamos imaginar o seguinte: eu vou escolher a porta porque ela é mais bonita, ela é mais vistosa, porque ela está mais perto de mim. Não, a gente vai escolher a porta pensando no que lá atrás ela vai nos oferecer. E o que a gente vai aprender dela, do que tem lá dentro de conhecimento, de crescimento para o espírito. E aí tem que ser uma escolha raciocinada. Nós precisamos entrar naquela porta com a certeza de trazer uma experiência positiva para a nossa vida. Aí seria a percepção espiritual, a gente perceber lá dentro o que eu vou encontrar, o que eu devo encontrar nessa porta. Isso vai além do que o que a gente está vendo de físico na primeira vista, aos olhos
carnais. E aí a gente inicia aqui o estudo com o versículo escolhido por Emmanuel, é de Jesus. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus. João, capítulo 10, versículo 9. Salvar-se-á. E aí, assim, numa interpretação literária, o que é antigamente, né? Antigamente, porque hoje em dia nós que estudamos, nós espíritas que conhecemos esse lado da moeda, a gente não se deixa levar por esse caminho, não. Mas numa uma interpretação literária, como era visto? Salvar-se-á. Se você passar por aquela porta, se você aceitar Jesus, se você se redimir dos seus pecados, se você entrar para a igreja, como é que falava? Você vai se libertar de todos os seus pecados, você estará livre, estará salvo. Não é assim. Né? Nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que a salvação ela vem de dentro, ela não vem da palavra falada da porta. Isso é para tentar fazer com que as pessoas entendam melhor. E aí, mas a visão é muito mais, né? Vai além disso. Entrar por mim, Jesus fala, se alguém entrar por mim, significa essa nossa longa jornada de vida, de experiências, de diversas vidas, de treinar Jesus, de falar em Jesus, né, de conhecer, de querer seguir Jesus, seria o entrar por mim. Tem um exemplo, a pessoa te ofende, aí surgem várias portas pra gente. A gente pode revidar, a gente está entrando nessa porta. A gente pode, não vou revidar não, mas eu vou guardar aquilo no momento que eu tiver oportunidade, eu vou revidar. Essa é a outra porta. Também tem aquela outra que eu não vou revidar agora não, eu vou guardar para mim, aquilo vai ficar me remoendo, aquela mágoa vai crescer, aí gera uma doença física, prejudicou meu perispírito, e é outra porta. Então, vocês percebem que a cada circunstância que nos é oferecida, a cada experiência que nos é entregue assim com carinho por Jesus, são várias portas que estão nos oferecendo para que a gente adentre. E aí é aquele entrar na porta com consciência, de saber qual é a experiência que lá dentro você vai adquirir, como é que você vai crescer. Diante de uma certa circunstância, que eu dei esse exemplo da ofensa, mas tem tantas outras durante o dia inteiro, né? Um dia inteiro das nossas vidas, né? Diante de uma certa circunstância, o indivíduo é colocado de frente para uma dessas portas, com muitas possibilidades de escolha. E acontece que para cada circunstância existe a porta, que é o modelo de agir. É aquela porta baseada no Evangelho de Jesus. Quem escolhe a porta, escolhe o caminho de máximo aprendizado, de menos dor, de menos desperdício do tempo. Por exemplo, perdoar. Às vezes tem gente que fala assim, não vou perdoar não, porque perdoar vai dar muito trabalho. Se a gente pensar no imediatismo, um dia, uma vida, uma existência, não perdoar pode ser realmente mais rápido. Mas o que vai te levar? Vai te levar a uma vida de dor, uma vida de lamúria, de lamentações, ao ponto que se você perdoar uma ofensa, uma pessoa, aquela sensação de prazer, ele vai ser praticamente eterno, ele vai ter uma duração muito maior, você não vai ter aquele gasto de energia muito grande. No final, a gente volta àquela porta estreita e a porta larga, a porta estreita que você tem a dificuldade para entrar, mas quando você adentra, vê aquela luz grande, você
percebe um espaço maior, ela se alarga lá na frente. E ao contrário, a porta que alarga, que você não faz nem esforço para abrir, porque ela já está aberta para você entrar, né? Lá na frente ela vai começar a se estreitar e você vai começar a se perder, e você vai ter dor, e você vai ter lágrima, e você vai querer voltar, e você já está pensando, já estou lá na frente, e acaba que não vai dar em lugar nenhum. É o tempo que você perdeu, a distância que você percorreu, e você vai ter que voltar, sair dessa porta e trancar e sumir com a chave, para você não voltar mais nela. Isso acontece. E aí Emmanuel trouxe as explicações, né, belíssimas desse estudo, assim, muito gostoso. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente nos abre portas ao nosso espírito. Então a gente viu que as circunstâncias, as decisões que temos que tomar nos abrem porta, nos abrem infinitas portas. Mas aqui ele está dizendo que as pessoas também abrem portas. Aquela pessoa que é conhecida, que tem uma liderança, que consegue falar coisas. E aí o que ele fala? Olha a multidão que ele consegue levar para onde ele está. Então, vamos cuidar com o que a gente fala, vamos aproveitar esse meio e falar de Jesus e trazer a boa nova, porque com certeza muita gente a gente está levando, e cuidar para que a gente observe e fique atenta ao que a gente está ouvindo e a quem a gente está seguindo. Os inconformados abrem estrada à rebelião e à indisciplina. É aquela pessoa que está sempre reclamando, sabe? Ele sugestiona os outros e aí acaba que a pessoa entra na dele e ali fica aquele ciclo vicioso. Você, ao invés de quebrar, você está sendo puxado por aquele outro. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro, em que exerçam a dominação. São os que se aproveitam do outro. Já ouviram dizer também que somente os lobos caem em armadilhas de lobo? Pois é, você só vai cair na armadilha daquele se você tiver algum sentimento, alguma tendência a ser parecido com aquela pessoa, né? E aí aquilo ali te dá prazer, você fica junto e acaba entrando por aquela porta que o outro já está cansado de estar lá dentro. Então, prestar atenção nos arredores, com quem andamos, aonde vamos, o que ouvimos. A gente precisa estar bem perto disso. Papai do céu deu 2 ouvidos, uma boca. Vamos ouvir um pouco mais do que falar. E a gente tem mais tempo de agir. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os escritores de futilidades. Trazendo para a atualidade, a gente coloca as redes sociais, né? Porque isso aqui foi escrito tão lá atrás. E aí, né, eles fornecem passaporte, eles fornecem a porta, né? O passaporte é a porta para a província do tempo perdido. Tempo perdido. A gente abre essas redes sociais e a gente não acredita. Umas baboseiras que existem e milhões de pessoas seguindo. E aí você imagina, não é possível. O que tem aqui? Aonde eles viram isso? E é uma fofocada em rede social, é falando do outro, um mostrando o outro, e aquilo ali vai crescendo, e audiência, e curtição, e seguidores aumentando. A quantidade de seguidores, de gente que cai nessa armadilha, é uma verdadeira armadilha. É muito grande. Os maledicentes encaminham que os ouve a fonte envenenadas. Aqui, se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair e acabar fazendo o mesmo que
que essa pessoa maledicente, que já está com a maldade, faz. Então, prestar atenção e não falar amém para tudo que se ouve. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Nossa, aqui existem barreiras que nos sustentam e fazem com que a gente não caia em precipício. E essas barreiras seriam o quê? Seria a disciplina, seria o equilíbrio, seria o bom senso. E aí aquele que é o vicioso em quebrar barreiras, ele não vai querer ter o trabalho e desperdiçar o tempo dele se disciplinando, porque não é o objetivo dele. Ele é o vicioso. E aí o que ele faz? Ele vai querer se satisfazer a qualquer custo, independente do que venha para ele. Ele não se importa com o que aconteça, né? E aí quando ele quebra a barreira, o que acontece? Quem está do lado despenca junto com ele, rumo ao precipício. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os preguiçosos fazendo com que a pessoa que está próximo ali dele, não vamos fazer isso agora não, vamos deixar isso para depois, não, isso não precisa ser tão rápido. Os perversos escancaram os precipícios do crime. É aquele criminoso que consegue trazer para si o outro que não tem nada a ver com o pensamento, com o crime, ajudá-lo, sabe? Ele faz uma lavagem cerebral no outro que não tem nada a ver a fazer o que ele está fazendo. E aí, está falando de criminosos mesmo. E aí, vocês vejam, né? Quantas portas, dentro desses exemplos que Emmanuel traz pra gente, nessa vivência, nesse estudo, estão sendo abertas diariamente. Olha, a porta da maledicência, dos invejosos, dos preguiçosos. Mas aí ficamos atentos, porque também se abre as portas dos sábios, dos bons, dos humildes, dos caridosos. São muitas portas diariamente que se abrem a todas as circunstâncias que nos é ofertada. E aí cabe ao espírito que escolher. Por quê? Cada escolha, uma renúncia. Por exemplo, eu posso escolher o prazer momentâneo. E aí eu renuncio ao quê? Aquela paz duradoura. Mas em contrapartida, eu posso escolher a lealdade, o equilíbrio, renunciando o quê? Aquele prazer desenfreado, aquela paixão sem fôlego. Mas com isso eu recebo o quê? A paz duradoura, né? A tranquilidade a longo prazo. É aquilo, cada escolha, uma renúncia. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. E aí, examina, pensa aonde você vai colocar o sagrado depósito da confiança. Confiança em Cristo, que te deu esse presente, esse corpo, essa vida. Então, pensa direitinho qual é a porta que você vai entrar. Muita vez perderá longo tempo para retornar o caminho que te é próprio. Você entrou naquela porta larga, chegou lá dentro, dores, sofrimento, angústia, solidão. E aí você, o que eu faço? Sigo ou volto? Volta. E aí vai ter que passar por tudo de novo. E quanto tempo perdi? Vidas, talvez. Mas aí temos, graças ao Pai, os ensinamentos do Cristo, temos anjos sem asa, com asa, que nos auxiliam no retorno aos trilhos corretos da vida. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Então, múltiplas são as portas, mas que aqui oferece aprendizado,
libertação, aprendizado real. E libertação é a porta de Jesus. Que tenhamos muita tranquilidade. Se no momento ali a gente não perceber a porta correta para adentrar, dá um passo para trás, aguarda, você vai ser intuído, você vai ser guiado. Você que caminha no bem, que pratica o bem, que fala em Cristo, você vai ser intuído a voltar ou entrar por aquele caminho, eu tenho certeza. E aqui o último parágrafo. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, assemelhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. E aqui nesse parágrafo, resumindo, o Evangelho chega para os corações que querem de fato serem libertados. O Evangelho de Jesus, os ensinamentos dele vivido, praticado por ele próprio. E aí a gente se pergunta, qual é a porta que nos cabe buscar? Diante dessa explanação toda, é aquelas que tiver plaquinha, Amor, compaixão, perdão, indulgência, misericórdia. Que possamos sempre meditar nas portas que nos abrem e naquela que está sempre lá, nos aguardando, nos chamando. A porta pode até não ser mais bela, mas quando você dá uma espiadinha, vem aquele flash de luz tão grandioso, tão prazeroso, de conforto espiritual tão grande, é tão luminosa e que é a mais libertadora, que é a única porta que nos leva à salvação, que é de Jesus. A gente traz aquela passagem de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha quantas portas aí. Tudo me é lícito, eu tenho infinitas portas, mas nem todas eu posso adentrar. E qual que eu vou escolher? Vamos usar o raciocínio, vamos ser criteriosos conosco, vamos nos amar, não vamos nos permitir pouca coisa, a gente merece mais, a gente merece o mundo, a gente merece Jesus dentro do nosso coração, para que a gente possa seguir em frente rumo à evolução espiritual, sejamos mais conscientes. E aí Jesus, finalizando esse estudo, Jesus nos mostra a porta a escolher. Aí vamos relacionar a essa obra maravilhosa que a gente está terminando, caminho, verdade e vida. Jesus nos mostra a porta a escolher. Ele nos mostra o caminho. Por onde? Pela disciplina, pelo bom senso, pelo amor, pela caridade. Ele nos fala da verdade, que é o quê? Que é a porta estreita, é a harmonização da lei divina. E ele fala da vida, que é o que tem depois da porta estreita, que é a vida em abundância, quando se tem o Cristo diante dos olhos, para que possamos seguir ao encontro da luz maior. Então, muita luz, meus irmãos, muita paz, sempre, sob a inspiração de Jesus e em busca dele, que é a porta, que é a nossa porta da vida. Que possamos ter mais consciência, que possamos prestar bastante atenção no que a gente ouve, no que a gente vê, para saber exatamente o caminho a escolher. Nós temos sim o livre-arbítrio e teremos as consequências das nossas escolhas. Que possamos sempre escolher a porta
de Jesus. Que assim seja. Obrigada.